a escolha certa do jeito errado. Vamos falar de escolhas erradas. Nós vamos falar desse tipo de assunto. Só que eu decidi falar da escolha certa do jeito errado. Por quê? Porque muitas das vezes, você, mestre de RPG, você está contando com que o seu grupo não consiga atingir os pontos que você quer que eles atinjam. Muitas das vezes você coloca os objetivos para eles, os goals deles, mas você trabalha para que eles não atinjam isso daí. Eu sei, eu te conheço. Você faz assim, né? Mas, muitas das vezes, os jogadores que são mais experientes, eles entendem do enredo. Eles entendem do contexto. Eles entendem os personagens. Eles entendem as classes dos personagens. E acima disso tudo, ele entende você, mestre, que já está mestrando para ele tem 2, 3 anos. E você não se renova. Então ele já sabe das suas atitudes. Ele sabe o que você vai fazer. Então quando você coloca para eles certos dilemas e certos problemas a serem resolvidos, eles vão compreender a sua intenção. E eles vão lá tomar a decisão certa. E é aí que entra a sua mão, exímia mão de mestre, sem forçar a história, mas conduzindo as consequências. Porque os jogadores vão tomar as decisões certas, mas é quase certeza que vai ser do jeito errado. Eles vão fazer atitudes que não condizem com o cenário ou com o enredo. Porque para o jogador, na maioria das vezes, eles querem resolver o problema, coletar uma riqueza ou ter alguma vantagem para passar de nível. E eles dificilmente prestam atenção nas consequências daqueles atos que eles estão tomando. Então, na hora em que o rei está tomando uma medida injusta, eles serão contra as medidas injustas do rei. Mas eles vão fazendo isso através de ações políticas, envolvimento com a nobreza, busca nas legalidades. Não. Eles vão lá enfiar a mão na cara do rei e falar que isso está errado, que isso é impossível. Na hora que eles descobrem o covil do vilão, o covil do mago poderoso, que está muito acima deles, ou o dragão que está escondido lá, eles vão lá chamar a galera que tem força. Não. Eles vão querer resolver do jeito deles. Eles vão querer fazer uma arapuca e entrar onde eles não conseguem. E é a partir daí que você, narrador, você, mestre de RPG, deve se preparar para fazer a história andar. Marcelo falou antes, de maneira muito sábia. Mas o Skyrim já tá indo, boa noite, cara. Depois vê o VOD aí nosso. Então, assim, o Sarada falou de maneira muito sábia, muito, muito certeira, que é o seguinte, cara. Agora eu esqueci o que eu ia falar, olha só. Porque eu fui me despedir do Skyrim e perdi a linha de raciocínio. Olha só. E agora? Aí faz ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba, a gente pode fazer mais. Vamos fazer uma enquete. O porquê que eu tô esquecendo das coisas. Mas o que eu estava querendo falar é o seguinte. De toda maneira, os jogadores vão tomar essas atitudes, vão querer fazer a resolução da problemática, o desenvolvimento do seu personagem, e vão simplesmente esquecer das consequências. Eles não pensam no seguinte. E é aí que você, como narrador, tem que direcionar os contextos de ação e reação da sua história para que a história consiga progredir. Eu vou falar disso mais tarde, com uma maneira mais focada nisso, mas é nessa que você vai levar os jogadores a progredirem na história sem criar aquela sensação, que isso é um aviso importante, você tem que evitar aquela sensação dos jogadores de nunca fazemos as coisas certas. Nós nunca conseguimos acertar, nós nunca fazemos o que deve ser feito, nós sempre somos os mais fracos, nós sempre estamos apanhando. Você tem que evitar isso daí e mostrar para ele que as atitudes que eles estão tomando, as decisões, são as decisões corretas.
Só que existem outras maneiras de ser externalizado, de serem aplicados na história, e por eles terem escolhido estes caminhos, eles vão colher as consequências dessas ações. E fazendo isso daí, você vai ter muito pano para manga. É nessa que a gente improvisa, é nessa que a gente cria. Se eu faço, você tem um caminho para A ou para B. O que você faz? Ah, eu vou para B. Lá você acha um baú. Aí eu vou abrir o baú. Nesse baú, isso aí você está fazendo uma história guiada. Agora, quando você chega e fala de um contexto, olha, nós temos aqui uma situação de guerra civil. Nós temos uma situação onde a guarda da cidade está atacando pessoas nas ruas que estão se defendendo com cadeiras e ferramentas. E aí os personagens vão agir. Vão agir ajudando os guardas, vão agir ajudando a população, vão agir apartando a briga. Como eles vão agir? Essa sensação que eles vão enfrentar de o que é o certo, o que nós consideramos ser certo, vai guiar a decisão deles e a decisão deles vai gerar um impacto ali. Quando ele gerar um impacto, você, mestre, tem que ver, bom, agora que eles apartaram a briga, qual é a consequência desse ato? Agora que eles se juntaram à população e atacaram os guardas, qual é a consequência desse ato? Então você vai começar a fazer com que os jogadores da sua mesa sejam, vamos falar assim, os autores da história. E você vai estar narrando para eles a sequência lógica da história que você criou, só que de acordo com as ações deles. Existe o macro e você vai seguindo o micro aqui com eles. Se você está vendo essa tela aí na imagem, na tela da transmissão, você está vendo a cena do filme O Enigma do Outro Mundo, que é um filme que a gente quase não fala aqui. A gente quase não fala. E o que essa cena tem de interessante? Você não assistiu O Enigma do Outro Mundo. Você está errado também. Mais um. Vai aí. Enigma de Outro Mundo, Pulp Fiction, Le Hamlet e as histórias de Shakespeare. O que está acontecendo aí nesse filme? Nesse filme, uma dessas pessoas é um monstro terrível. Assassino. Totalmente descontrolado. Com o intuito de eliminar todos. E eles não sabem quem é quem. Eles não sabem qual deles é o monstro. Até que eles têm a seguinte ideia. Temos que achar a pessoa que é o impostor aqui dentro. Nós temos que achar quem é que está disfarçando. É a escolha correta, certo? Nós descobrimos um teste infalível. O sangue da criatura reage ao calor. Então vamos testar o sangue da galera. Vamos, é a escolha certa. É a escolha certa, vamos fazer o teste. Então como que nós vamos fazer isso? Seguinte, nós vamos amarrar um no outro e deixar todo mundo preso nas cadeiras, um do lado do outro. Beleza, vamos. Até o momento em que eles descobrem quem é o monstro. Só que quando eles descobrem quem é o monstro, tá todo mundo amarrado no monstro. Vê o que eu quero dizer? Você gera uma situação absurda. Inesperada. Por quê? Poxa, nós temos um monstro aqui. Temos. Ele é um de nós. Sim. Sabemos quem que é? Não. Temos que descobrir. Temos. Temos um método? Temos. É um método eficaz? É. Vamos fazer? Vamos. Só que nós vamos ter que amarrar todo mundo. Poxa vida, cara. Quando o monstro aparece, você não tem pra onde correr. Tá todo mundo preso no bicho. É a escolha certa, só que realizada do jeito errado. E dali pra frente, toda a história vai se basear nisso. Aliás, o erro por omissão é um erro importante também, tá? A gente chegou a falar um troço assim em outro papo de mestre. E esse filme, até esse momento aqui, a maior parte dos erros que movem a história são erros de omissão, de desconhecimento. São erros porque a pessoa não sabe que está errando. Tá? Filmão, John Carpenter, um dos mestres de ficção científica e de terror, e que você não está assistindo. Pode assistir. Eu acho que é do Napoleão, não tenho certeza. Mas eu acho que é do Napoleão. Na minha cabeça, por muito tempo eu achava que era Sun Tzu, mas é Napoleão. A frase do nunca impeça seu inimigo de cometer um erro. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Algo nessa linha. E os jogadores não são seus inimigos. Mas você nunca, e eu já cansei de ver isso acontecer como mestre.
de ver os meus jogadores, os personagens elaborando um plano super complexo, cheio de coisas, cheio de tal, ideias, e se isso acontecer, isso aquilo acontecer e tal. E eu fico ali só ouvindo, pensando, às vezes eu anoto uma coisinha ali, anoto uma coisinha aqui. E aí, às vezes, eu fico assim. E às vezes rola um momento muito triste, que é quando eles já estão quase decidindo. E aí alguém lembra de um detalhe que eu tava lembrando e eles não estavam. E aí eu falo, poxa vida, isso ia ser tão divertido se eles tivessem esquecido esse detalhe. E eles fossem tentar fazer isso e desse errado. Então, assim, essas escolhas são os melhores momentos. São os melhores momentos. Eu acho que isso é uma coisa. Para mim é bem isso, assim. Toda vez que. E eu quero acreditar que quando eu tô jogando, quando eu tô na função de jogador, isso também acontece. Acontece que se eu e os outros personagens fizermos um plano para fazer algo muito elaborado, a gente fizer o nosso plano e der certo sem maiores obstáculos, eu vou ficar muito frustrado. Eu vou ficar muito frustrado. Entendeu? Então é bem isso de. Tem que dar errado. Alguma coisa tem que dar errado. Alguma aventura tem que ter. Alguma consequência imprevista tem que ter. Eu gosto muito quando algo acontece, eu falo, mas por que isso aconteceu? E aí o mestre fala, vocês nunca desativaram, vocês nunca me perguntaram, e eu faço isso como mestre também, mas vocês nunca me perguntaram se tinha alarme nessa porta. Vocês nunca chegaram a fazer lembraram de desarmar a bomba? Não, né? Vocês chegaram a fazer um teste? Vocês pediram para fazer um teste? Vocês têm detectar magia? Vocês usaram detectar magia? Vocês nunca usaram detectar magia? Tinha magia no objeto, óbvio que tinha. Aí eles, puta, é verdade, né? A gente não pensou nisso. E agora? Bom, agora o segurança tá atrás de vocês. Aconteceu isso na Corte do Fim do Mundo. Os caras foram roubar um quarto da pousada mais cara da cidade, enfiaram a mão na caixinha com um símbolo lá, que era tipo o cofre do quarto, arrombaram o negócio lá mecanicamente, pegaram as coisas lá dentro. Aí eu falei, bom, passa 40 segundos, vocês ouvem barulho de pessoas correndo em grande quantidade no corredor indo em direção ao quarto. Por quê? Porque tinha uma magia de alarme na porra da caixa, o cofre do quarto. Aí eles, é verdade, né? A gente devia ter pensado. Vocês não pensaram. Graças a Deus. Se vocês tivessem pensado, nada do que eu tinha pensado que poderia acontecer teria acontecido. Então, assim, tem um pouco disso. O Dark Sefix perguntou ali, como é que eu posso fazer os personagens terem consciência sem fazer com que eles achem que eu tô guiando eles, né? E o Vermelho falou bem isso. É só você lembrá-los das consequências. Você não precisa fazer nada muito elaborado. Você não precisa dar uma lição de moral neles. Você não precisa falar para eles, então, vocês tomaram as decisões. Você não precisa explicar para eles que eles tomaram a decisão errada. Você só faz as consequências da decisão errada deles que eles tomaram acontecer. E pronto. E aí, se eles não aprenderem com isso, eles têm um problema de aprendizado, porque o aprendizado com erro é justamente observando as consequências do erro. É claro que você não quer fazer isso com um piloto de avião. Por isso que os pilotos de avião aprendem em simuladores. Existem erros dos quais não se volta. Mas 90% das vezes dá para voltar. Dá para você olhar, estudar, analisar e concluir o que você errou para não fazer de novo. E é isso que você vai fazer. Entendeu? Tava narrando pra galera, eu já falei aqui em outro papo de mestre. O pessoal tá numa mina, eles estavam buscando a treta lendária de eras de idade, de milênios esquecida, numa mina onde uma fonte miraculosa fazia milagres e guerras se fizeram por causa dessa mina e destruíram, esconderam, lacraram o lugar para ninguém chegar lá. E a lenda persiste, ninguém nunca achou, gente já entrou e saiu, gente entrou e nunca saiu, e gente que nunca entrou lá para procurar. E os jogadores entraram, os personagens entraram, e tava lá, indo lá e tudo mais. Descobriram que tinham várias passagens pro Underdark lá, escondidas dentro da montanha, ou seja, eles estavam seguindo lá para um lugar bem, bem perigoso. Inclusive, eles chegaram ao ponto de achar uma sociedade do Ergar lá, que tá lá tentando achar essa fonte há milênios. E eles se desviaram do caminho. Em vez de seguir o caminho que eles tinham, eles falaram assim, vamos dar uma explorada aqui? Vamos só dar uma olhada. Aqui eles entraram e foram, acharam lá uma forja feita em meio à lava, tinha uns negócios com as imagens estranhas. Era um antigo reino anão que eles tomaram conta, eles invadiram depois e pegaram para eles. E chegaram lá e, pô, isso aqui tá abandonado.
tem um monte de restos ali, de coisas antigas, em salas. E lá no final desse corredor cheio de salas tinha uma porta gigante, feita em madeira, tratada, com um gradil de metal reforçando a madeira, com os espetos, né, com aqueles rebites pontiagudos, e todo ele feito tipo um portão que é todo desenhado, né, a grade é toda feita com desenhos, ele é todo desenhado, reforçado, mostrando os anões combatendo um grande demônio, empurrando ele para trás de uma porta grande. Aí o mago falou: eu quero detectar magia. Pô, essa porta tá brilhando magia. Já foi de pouco em pouco para identificar a escola. Então, tem mais de uma arte arcana ali, uma escola arcana. São várias magias de proteção. E o nível dessa, poderosas, cara. Aí Bom, mas isso aqui tá assim, sem proteção. Fala assim, cara, provavelmente essas magias e o lugar aqui tá com proteção. Porque pra passar aqui, tem que passar na cidade dos caras. Vocês passaram porque seu nível tá mais pra cima. Agora chega aqui e esse troço tá desenhando de outra. Esse aqui não são duergas protegendo. Esse aqui são os anões que lacraram o cara aqui. Ah, não, beleza. Aí o Chico, o Salada, falou pro Mago assim: tenta abrir aí. E o Mago falou assim: então vou puxar a argola pra abrir. O Mago foi transformado em pedra, na hora. Aí eu falei assim: puta, e agora? O que podia tirar o Mago? Era o Mago. E eles, nossa, o que tá mudo? Tá mudo, tá mudo. Quem tem magia de desfazer É o Mago. petrificação? Nossa, o que nós vamos fazer agora? Eles escutam a galera chegando, pô. Lógico. Isso aqui. Quem que em sã consciência vai abrir a porta que tá claramente falando assim, ó, tinha que a galera empurrou um demônio poderoso pra dentro dessa porta aqui. Que ela tá cheia de magias pra proteger. Eles não abriram a porta, eles não conseguiram. Eles só encostou e virou pedra. Ah, não. Depois disso, seguiu-se a batalha. E nessa, a galera vazou. Ficou lá quem? O mago petrificado, 2 duergas e o nosso monge. E aí o monge ali, que estava meio que dominado por magia, se libertou de uma das magias. E olha lá, o Cardoso aí é o mago que morreu, ó. Aí tá aí, ó, tá vigiando nós aí, ó. Aí o nosso monge foi brigar com os 2 duergas. Aí o duergar levantou a marreta na direção do mago e falou assim: fala que arroz tem casca. Fala que arroz tem casca. Você vê se eu quebro isso aqui. Aí o que o monge faz quando ele ameaça a estátua de pedra do amigo? Ele recua? Ele se entrega? Não, ele parte pra cima. O que o duergar fez? Quebrou o amigo no meio. Pronto. E a história segue a partir daí. Então, assim, cara, erros são ouro pra história. Um momento que eu gosto demais como narrador é quando os caras fazem alguma coisa, você fala uma consequência imprevista, e aí os caras falam, mas por que isso aconteceu? Aí eu falo, por causa disso. Tipo assim, eles estão putos porque algo tá dando errado, né? Aí você fala, por causa disso, eles. Não é verdade, né? Ele não pensou. Exatamente, que não é uma coisa do tipo, não, você inventou isso do nada, não faz sentido. Falo, não, cara, faz todo sentido. A gente já falou sobre isso, de você não mostrar o que tá atrás da cortina, né? Tipo, você não vai mostrar, não, tá aqui as minhas anotações, ó. Eu vou mandar o meu bloco de notas com as anotações dessa aventura de um mês atrás, em que eu já tinha previsto que tinha essa armadilha. Tipo, não, velho. Tipo, é o básico, é o normal. Isso faz sentido, isso estava dentro do que poderia acontecer. Vocês não pensaram sobre isso, mas aí eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu gosto muito quando eles falam, não, é verdade, né? Tipo, caralho, a gente fez merda. Eu gosto quando é isso. Porque senão, de fato, quando você faz alguma coisa que parece muito inventada, dá uma sensação de, pô, o cara não aceitou que a gente teve um. O cara não aceitou que a gente teve um plano brilhante e tá tentando só sabotar a gente. Não, velho. Isso aí. Vocês não tiveram um plano brilhante. Isso daí é. Agora, o que me mata mesmo é quando o jogador fala assim: eu falei isso aqui, mas o meu personagem não faria. Mas isso é outra discussão.